Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos ver a questão de formatação de número. Vamos clicar aqui já na aula, onde temos várias tabelinhas e também conta com exercícios. Lembrando que esse é um curso do básico ao avançado com a modalidade intensiva, onde você já vai poder ir aprendendo na prática com um módulo exclusivo, beleza? Então vamos lá. Temos aqui formatar os números. Aonde fica a parte de formatar números no Excel? Fica aqui em cima, do lado do alinhamento, onde vimos na aula anterior, onde conta com a opção de formato de número de contabilização. Também você pode escolher aqui, ó, nessa parte de formato de número de contabilização, de contabilidade aqui, no caso, temos a Português Brasil, o reais, temos o dólar Estados Unidos e o euro, e também podemos usar mais formatos contábeis. Apertando aqui, você vai ver as moedas, temos aqui formato contábil, também temos a moeda. O símbolo que podemos usar são praticamente todos os países que podemos formatar, beleza? Então, aqui é uma parte muito simples, vamos fazer de novo. Vou clicar aqui, ó, sobre a formatação de moeda, aqui é formatar o número contábil. Em contábil, tenho toda a formatação das células. Tem a formatação geral, número, moeda, contábil e cada categoria dessa conta com essa aba aqui, com a barra de rolagem, onde podemos escolher se vamos trabalhar com outros tipos de valores de outros países. Beleza? Então, temos aqui também a parte de porcentagem, temos a parte de adicionar aqui o separador de milhares, também adicionar mais casas decimais ou reduzir essas casas decimais. Então vamos ver aqui na prática os exercícios. Temos aqui formatar número moeda e depois vamos aprender hoje a primeira função da aula, que é a função de soma. Vamos aprender a somar esses valores usando uma fórmula. Então vamos lá. Temos aqui 3 colunas de valores, sendo eles os valores que temos que formatar conforme o enunciado, formatar o número como moeda. Como fazemos isso? Aqui em cima, na aba de números, temos os formatos. Temos geral, número, formatar como número mesmo, moeda, contábil, data, temos todas as formatações muito simples. Então, como podemos formatar? Primeiramente, quando vamos formatar apenas um número, podemos clicar sobre o valor e clicar aqui em formatar como moeda. Aqui estamos trabalhando como moeda, no final vou ensinar vocês a usar o valor contábil. E notem que quando eu formatei ele como moeda, olha aqui o símbolo que apareceu, RS, e apareceu em formato de moeda. Tá, mas e para ficar mais rápido isso para mim? Vamos fazer assim, você está trabalhando numa planilha onde tem mais ou menos aqui uns 10 valores, 12 valores, que você tem que formatar tudo ele. Vamos clicar e arrastar sobre todos esses valores que queremos formatar. Vamos aqui onde está escrito geral, moeda, e aqui tenho todos os valores formatados como moeda. Tá, mas eu preciso formatar uma coluna inteira de moeda. Tem aqui no banco de dados 5.000 valores. Muito simples novamente. Vamos clicar sobre a coluna. Cliquei aqui na coluna B e vou formatar esse número como moeda. Cliquei aqui, todos os valores a partir dessa coluna serão formatados como moeda. Tá, mas e se eu digitar aqui embaixo? Todas as alterações já estão aplicadas. Coloquei, por exemplo, o número 100, dei um Enter e notem que ele já transformou o valor em moeda. Vamos fazer mais uma vez para ficar mais simples. Cliquei na coluna C, geral, escolho o formato moeda, formatado como moeda. Então, vamos fazer aqui a primeira tarefa nossa, que é aprender também a função de soma. O enunciado aqui embaixo nos pede somar a primeira e a última coluna. Vamos aprender já, na prática, somar essas colunas. Primeiramente, nós precisamos obter o resultado dos valores da primeira e dos valores da última coluna. Como fazemos isso? Vamos pegar aqui o mouse, dar 2 cliques sobre a célula que vai sair o resultado da soma. Aqui, no caso de resultado, é o total. E aqui é o resultado da soma entre os valores A
e o valor C. Toda vez que vamos iniciar uma função, uma fórmula dentro do Excel, utilizamos o sinal de igual. Coloquei o sinal de igual, eu posso chamar agora qualquer fórmula. O enunciado me diz que eu preciso da função soma. Vou colocar aqui soma. E notem que apareceu bastante tipo de soma. Aqui, ó, soma quad, também tem o soma C, onde vamos aprender em aulas mais avançadas, soma Cs. Posso clicar sobre a fórmula? Pode. Se você clicar aqui, ó, sobre a fórmula, ele já vai pedir um número. Tem um jeito mais rápido de fazer isso? Lembrando que vamos trabalhar mais com a praticidade. Vou colocar aqui o sinal de igual, chamei a função soma. E eu quero inserir essa função dentro da célula. Se eu apertar o Tab, apertei o Tab do teclado, a soma já foi incluída aqui dentro da célula. Então, o que vai ter que fazer aqui? Vocês vão somar aqui os valores de A e também o valor de C. Essas duas partes. Eu vou selecionar aqui, ó, por exemplo, o valor da coluna A. Selecionei aqui com o mouse o valor da coluna A e no teclado eu vou colocar aqui o sinal de mais. Mais, coloquei o mais, o valor da coluna C. E aqui eu já tenho a fórmula praticamente concluída. Eu só tenho que fechar aspas. Fechei aspas, dei um Enter e obtive o resultado. Se eu der 2 cliques, esse valor aqui, ele vai ser automaticamente preenchido para todas as colunas. Lembrando que a última fileira que eu tenho aqui, a última linha, ela está mesclada. Então, quando eu fizer isso, pode ocorrer um erro. Aqui, ó, tá pedindo aqui que a célula não estão do mesmo tamanho. Então, o que eu posso fazer? Eu vou tirar a mesclagem dessa célula. Aqui, ó, desfazer a mesclagem da célula por enquanto, para eu poder somar isso daqui. Se eu der 2 cliques agora sobre a fórmula, obtive todos os valores, menos a última coluna, porque não tem valor. Então, também posso fazer isso de outro jeito? Posso. Posso clicar sobre a caixinha aqui e arrastar ela para baixo. E aqui eu tenho todos os valores. E agora, como obter o resultado? O resultado, muito simples. Vamos novamente utilizar a função soma. Vou colocar aqui a função soma. Vou apertar o Tab para inserir a fórmula dentro da célula. E agora eu não vou precisar usar o sinal de mais. Em vez de eu clicar na primeira, colocar o mais, ir para a segunda, colocar o mais e ir para a terceira, assim por diante, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar apenas a fórmula, coloquei a fórmula, vou pegar o mouse e vou arrastar todo o intervalo que eu quero somar. Então aqui eu estou somando esse intervalo, eu quero obter esse resultado. Fechei o parênteses e dei um Enter. E aqui obtive o resultado completo dessa soma. Então o exercício 1 está concluído. Para não atrapalhar, quando estamos mesclando uma célula, ele interfere nessa coluna de soma. Vamos segurar o Ctrl aqui, ó, nessas duas partes onde aprendemos. E agora vamos desfazer a mesclagem. Desfiz a mesclagem aqui para ficar bem mais fácil. E aqui, o que está pedindo na formatação de número? Ele está pedindo aqui para mim novamente formatar esses números aqui como moeda. Então eu vou clicar agora e vou selecionar todo o intervalo, bem mais prático. Em geral, vou selecionar moeda e obtive todos os resultados aqui em moeda. Beleza? E agora, como aprendemos aqui, vamos fazer a soma. Sinal de igual, igual a função soma. Coloquei aqui a função soma e vou selecionar o intervalo de soma, que seria a minha coluna F, que está aqui na minha célula o meu primeiro valor, e vou adicionar o sinal de mais. Coloquei o sinal de mais, vou selecionar aqui agora o valor que eu quero somar da coluna H. Coloquei aqui o sinal, no caso, o valor da coluna H, fechei o parêntese e dei um Enter e obtive o resultado. E agora vou pegar e arrastar aqui para as demais linhas das minhas colunas aqui que vou somar. Então aqui já obtive o resultado e agora vou aplicar a função soma novamente. Coloquei a função soma porque eu quero a soma de todo esse intervalo. Selecionei aqui, ó, todo esse intervalo, fechei parênteses, dei um Enter e obtive o resultado.
Só que agora o enunciado nosso, dando sequência à aula, formatar números em formato contábil, que praticamente é a mesma coisa aqui do valor de moeda. A alteração, vocês vão ver agora, eu vou selecionar todo o intervalo e agora eu só preciso dar um clique, formato de número de contabilização. Dei um clique e olha aqui para vocês verem. Ele tem um espaçamento, né? Eu sempre gosto de utilizar aqui no Excel, para os valores ficarem mais juntos, um pouco mais agrupados, o valor de moeda. O valor de contabilização, ele vai separar um pouco, vai servir para algumas planilhas em específico, mas também praticamente sempre vai ser o mesmo resultado na soma. Onde vamos aplicar aqui? Vamos treinar novamente a nossa funçãozinha de soma e somar aqui, na verdade, aqui eu não li o enunciado. Essa parte aqui pediu para a gente somar a segunda e a última coluna. Então, vamos excluir isso daqui, ó. Eu vou somar igual soma. Coloquei a soma e ele pediu para mim somar a segunda coluna mais a última coluna. Então, aqui é só uma correção básica. Então, já tivemos o resultado. E olha que legal. Essa parte aqui, mesmo que foi um erro, como já temos a fórmula aplicada aqui, temos os resultados e vamos descer aqui para baixo. Já obtive o resultado, mas esse resultado está certo? Ele está somando a coluna L. Normalmente, o resultado que obtivemos aqui não interferiu na fórmula, então obtivemos o resultado certo. É legal mostrar isso daqui também, porque vocês vão pegando a prática que quando vocês alterarem alguma coisa daqui, vamos colocar aqui, por exemplo, nós colocamos aqui a soma na segunda e na última coluna. E se eu alterar algum valor aqui, todos os fatores alterados vão interferir no resultado. Então é o seguinte, a segunda é essa segunda coluna aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, R$500. E automaticamente o resultado já foi alterado. E agora vamos ler o enunciado principalmente aqui, para não obter o erro da coluna do meio, somar a primeira e a segunda coluna. Então nós vamos somar a primeira e a segunda coluna. O que fazemos aqui? Igual a nossa função de soma, quero somar aqui a primeira coluna mais a segunda coluna. Muito simples, fechei o parênteses da nossa fórmula e temos o resultado. Antes de descer esses valores, vamos colocar aqui o resultado, igual soma, onde não é necessário usar o sinal de mais, por causa que a função já é soma, e somar todo o intervalo que temos aqui. Beleza? Fechei parênteses e dei um Enter e mostrou que é igual a 70. Vamos arrastar a fórmula para as demais linhas. E aqui já vou obter todos os resultados. Por que os resultados não apareceram? Porque o valor é grande. E aqui a nossa coluna ela não está com espaçamento adequado para receber esse valor. Porque utilizamos o formato de contabilização, onde é um pouquinho maior do que o formato de moeda. Mas tem como corrigir isso? Tem. Vamos só ajustar a coluna. E aqui já está o resultado. No caso, vou deixar aqui como estava antes. E vou formatar isso daqui para moeda. Vou colocar aqui em moeda, onde o valor é mais agrupado, igual mostrei para vocês. Formato de contabilização para alguns casos específicos ou até para melhor visibilidade do relatório. Pode utilizar. E também, caso você tiver com a planilha um pouco pequena, onde interfira no tamanho do resultado, pode utilizar o formato de moeda. Vou voltar aqui para o formato contábil e olha aqui, o espaçamento já é notável, beleza? E aqui, além disso, nessa formatação de número, vou mostrar aqui para vocês que dá para você adicionar mais casas decimais e também diminuir. Quando eu clico aqui com o intervalo selecionado, eu posso deixar apenas o número inteiro que está aqui, sem as casas decimais. Como estamos trabalhando com números inteiros, todos os resultados aqui se referiram a 00. Mas e se eu colocar aqui um valor quebrado? Deixa eu ver qual coluna. Somamos a primeira e a segunda. Aqui eu vou colocar aqui um valor de R$ 79,21. E agora temos o valor quebrado. Caso você queira trabalhar apenas com números inteiros, você pode ocultar o valor das casas decimais clicando aqui. Eu vou clicar aqui sobre o resultado e diminuir essas casas decimais, tornando
essa parte do resultado bem mais visível e também um pouco mais limpa caso você esteja trabalhando com uma planilha pequena, porque quando você aplica a parte de formatação de moeda, aqui moeda, vou limpar aqui as casas decimais, deixei um pouco mais agrupado, você pode deixar o valor até um pouco menor, beleza? Sem segredo, também você pode utilizar a parte de porcentagem, supondo que se essa aula aqui fosse uma parte que nós estivermos calculando porcentagem, onde vamos aprender um pouco mais para frente, para vocês adicionarem a parte de porcentagem, também utilizaria a porcentagem que já tem aqui em cima, ou tecla de atalho Ctrl Shift porcentagem, que é muito mais simples. E aqui também você pode fazer o mesmo, reduzir as casas decimais, caso tiver, aqui está, não tem número quebrado, tudo porcentagem inteira, né? Mas mesmo assim, no caso, ali você também faz esse tipo de alteração. Então, pessoal, uma aula bem simples, bem legal aqui, fácil de aprender e já com um resultado bem aplicado aqui na prática, onde aprendemos uma formatação de números bem completa. Qualquer dúvida, é só deixar aqui um comentário para mim na Udemy que eu vou responder vocês. Na aula a seguir, vamos ter as nossas formatações de datas, que basicamente segue o mesmo modelo da nossa formatação de número. E por hoje, praticamente é só. Eu espero que tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula.